Todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Estamos ainda no tema geral, Filadélfia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mensagem 10. Do Oriente para o Ocidente. Leitura da Bíblia. Atos, capítulo 1, versículo 8, e Mateus 28, versículos de 18 até 20. Eu tenho insistido muito sobre a igreja que está indo em direção a Filadélfia, a igreja que realmente está no coração de Deus, que faz a sua vontade ser executada, a igreja de Filadélfia, ela precisa ser constituída da verdade, da realidade de Deus. Porque o homem, depois que caiu, o homem se desligou do único Deus verdadeiro, está no versículo 3 de João, capítulo 17. E ao desligar-se do único Deus verdadeiro, o homem acabou se ligando ao pai da mentira, ao diabo e ao príncipe desse mundo. E assim, o homem se encheu, não só de pecado, da morte, mas também de todo vazio, mentira, vaidade que encheu os seus pensamentos. E Deus nos chamou um dia, a palavra do Evangelho chegou até nós, nós cremos na palavra e nós somos salvos. E Deus nos regenerou o nosso espírito. Nós passamos a ser filhos de Deus e nós somos trazidos para o corpo de Cristo. Hoje somos membros desse corpo vivo de Cristo e estamos no lugar santo. Deus nos tirou do Egito, do mundo, e nos colocou na sua casa, em um lugar santo. No entanto, a nossa alma, nossa mente, vontade e emoção ainda carece de um preenchimento da verdade. A nossa alma está ainda muito vazia, cheia ainda do velho homem, das coisas da velha criação. E Deus quer que a sua igreja seja a coluna e base da verdade. 1 Timóteo 3,15. Portanto, a igreja precisa ter consistência com o próprio Deus como nosso conteúdo, como a nossa realidade. Por isso eu venho insistindo que nós temos que aproveitar bem a palavra que Deus nos dá a cada semana. Vamos aproveitar enquanto nós fazemos a imersão nela, enquanto nós, os adolescentes, têm feito transcrição, e muitos têm ouvido mensagens, mesmo estando em casa, ao dormir, ao acordar, ou até mesmo ao andar pela rua. Graças a Deus que a palavra está sendo, pouco a pouco, inculcada em nós. Estamos nas reuniões da igreja, na vida da igreja, estamos falando entre nós essa palavra, e essa palavra está surtindo um grande efeito e fazendo de nós uma vida da igreja tão feliz, tão agradável e tão alegre. Nós temos já experimentado. No entanto, queridos irmãos, eu ainda gostaria de apelar mais ainda, que não vamos deixar essa palavra passar tão
superficialmente de nós. Vamos nos aprofundar, vamos fazer imersão, né, refinada, imersão profunda, realmente indo na presença de Deus, buscar, né, o seu sentimento, o que Ele quer falar com você, buscar mais luz, mas não é aprofundar meramente no conhecimento, não é meramente aprofundar na interpretação bíblica, mas é aprofundar na aplicação subjetiva. Como? Por isso que eu sempre uso Efésios 3, versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração. Então, queridos irmãos, essa maneira de aferir o quanto essa palavra está se tornando a realidade na nossa vida, é verificar o quanto Cristo está sendo o quê? Está fazendo morada no seu coração. No seu coração significa um coração, né, comandado pelo espírito humano, a partir da consciência, e que comanda através do seu espírito, flui a palavra para a sua alma, e essa palavra está trazendo Cristo, a pessoa de Cristo, para morar no seu coração, para morar na sua mente, na sua emoção e na sua vontade. A sua mente deixa de ter aquela vaidade dos nossos pensamentos. Quando nós éramos gentios, andávamos outrora. Mas agora nós estamos tendo a oportunidade de receber Cristo no nosso coração a partir da palavra que nós recebemos a cada semana. Por isso, irmãos, vamos fazer com que isso seja uma realidade em nós. Cristo passe a habitar em nosso coração. Tá? Vocês já estão talvez cansados de ouvir, né? Eu quero insistir nisso, tá? Mas eu quero avançar mais um ponto aqui, né? Habite Cristo no vosso coração pela fé. Pela fé aqui está implícita a questão da palavra, porque a fé está sempre relacionada à palavra. Por exemplo, Romanos 10, versículo 16, como diz? Como diz? Os adolescentes sabem? Não sabem porque não tenho falado muito, né? Mas agora vão ficar sabendo. Versículo 17. Romanos 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, só que essa palavra pregação é melhor traduzido, melhor entendido como a fé vem pelo ouvir. E eu ouvi, né, pela palavra de Cristo. Talvez para a gente entender melhor, e ouvir a palavra de Cristo, né? Então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra de Cristo. Então, irmãos, a fé, quando fala-se a respeito da fé, tem que sempre ter um elemento da palavra, né? Você crê na palavra, tá? Por exemplo, se o Senhor fala com você alguma coisa e você então crê naquilo, né? Tem gente que fala, não, eu tenho fé que Deus vai me curar, eu parei de tomar remédio. Irmão, se Deus não te deu uma palavra, você vai morrer doente, tá? Então a fé tem que vir por uma palavra, e Deus tem que dar uma palavra para você. Se Deus não der a palavra, não adianta você ter fé. A fé é na palavra, tá? Então, voltando lá para João 17, Efésios 3, 17. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé. Pela fé é através da palavra. Mas o que quero enfatizar agora é estando vós arraigados e alicerçados em amor. Talvez essa parte do versículo seja uma parte menos entendida, menos compreendida, né?
que significa, né, Cristo habitar em meu coração pela fé, e isso me dá uma base, uma raiz de amor. O que isso significa? Ontem, na comunhão com os irmãos de várias regiões daqui de São Paulo, da capital, região metropolitana, Baixada Santista, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, e também região Sorocabana, não é isso? Na região metropolitana incluo toda a região ABCD, né? E graças ao Senhor, o Senhor também trouxe vários irmãos do Cone Sul, e também, né, vários irmãos ali do interior de São Paulo também estavam lá. Irmão, nós tivemos uma comunhão maravilhosa ontem, e ontem, na palavra, irmãos, eu também quis participar da imersão mais profunda. Eu fui dar a minha parte, aí eu falei para os irmãos o quanto nós estamos ainda, como homem natural, nós estamos ainda presos à maneira do funcionamento, né, desse mundo em que nós vivemos. Porque quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com a intenção de, através do homem, Deus estabelecer seu reino e governar a terra por meio do homem. E o governo de Deus, queridos irmãos, eu quero que você ponha isso na cabeça, o governo de Deus não é por mera organização, não é por mero organograma, o governo de Deus é pela vida. E Deus quer estabelecer um reino onde Ele possa reinar em vida. Por isso Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele criou o homem diferentemente de todo o resto da criação. Ele criou o homem como pelo sopro divino, e criou o espírito humano e uma alma humana capaz de receber Deus, que é o Espírito, para poder comandar no homem. Mas para isso, né, o objetivo de Deus ter criado o homem, Gênesis 1, 26, é para que o homem possa sujeitar toda a terra para Deus. E de que maneira ele iria sujeitar toda a terra para Deus? Irmãos, é pela vida. Como? Como eu posso afirmar isso? Porque logo em seguida, ali diz que ele fez brotar toda sorte de árvore no jardim do Éden, não é isso? E no meio do jardim, ele pôs a árvore da vida. Então, esse homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, com o objetivo de ele governar por Deus toda a terra, era necessário que o homem recebesse a vida de Deus. E a vida de Deus, então, entraria nele, porque ele é um vaso para receber Deus no seu espírito humano e na sua alma. E Deus, então, através da vida de Deus, passaria a governar a terra por meio do homem em vida. Nunca Deus teve intenção de estabelecer outro tipo de governo, mas, infelizmente, muito tempo atrás, alguém, um Lúcifer, um anjo criado por Deus, como o selo da perfeição, ele era extremamente capaz, extremamente sábio e extremamente bonito. E ele se achou tanto, que era tanto, sabe? E se aprecia, sabe? Ele é o primeiro ser criado por Deus narcisista. Ele gosta de si mesmo, aprecia muito a sua capacidade, principalmente a formosura, né? Aprecia, se olha no espelho todo dia, né? Ele acha que é muito capaz, tão capaz, que ele não pode se sujeitar debaixo de nenhum outro anjo. Ele foi subindo, até que ele quis ser igual a Deus, quis ser semelhante a Deus. Se eu não posso estar superior a Deus,
pelo menos igual a Deus. Irmãos, isso fez com que Deus o lançasse por terra. Olha, qual é a origem, irmãos? É a confiança na sua própria capacidade. Então Deus, esse primeiro mundo, ele arruinou, mas Deus restaurou a terra. Gênesis 1, ele restaurou a terra. Então, no primeiro dia, haja luz, e houve luz, e assim por diante, até no sexto dia ele criou o homem. Eu não vou detalhar sobre isso. Irmãos, com a intenção de Deus ter, a partir da terra, um novo começo, um reino em vida. Deus então governaria o homem por meio de vida, se o homem comesse da árvore da vida. No entanto, Satanás, sabedor disso, ele veio arruinar, frustrar o plano de Deus através da serpente e veio e enganou o homem. O homem foi atraído pela capacidade de discernir o bem do mal. E Eva caiu na conversa e olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal e viu que ela era boa para alimento e era desejável para ter entendimento. Ter entendimento significa eu vou buscar viver pela minha própria capacidade, eu não preciso mais viver dependendo de Deus em vida. Vocês perceberam isso? Tá? Aí o homem, não só no universo houve uma rebelião, mas Deus renovou o mundo aqui na terra, mas ele arruinou a terra também por meio da queda de Adão. Vocês perceberam ou não? O mundo aqui na terra não era assim, mas através da queda do homem, e novamente, irmãos, essa terra foi arruinada. Foi arruinada. O pecado entrou pela desobediência do homem, e a morte entrou no mundo também, e a morte passou para todos os homens. Esse mundo, agora, quem reina nesse mundo é o príncipe desse mundo, que é o diabo e Satanás. Vocês viram a história? Essa história que você está vivendo, você e eu vivemos. Mas Deus quer restaurar o governo em vida. Como Ele vai restaurar o governo em vida? Nós temos uma grande dificuldade, porque nós nascemos, crescemos nesse mundo já. Depois que já aconteceu tudo isso, nós estamos vivendo nesse mundo já estabelecido desse jeito. Tá? O mundo é controlado por Satanás e tudo que é sem vida precisa de organização. Tudo que é sem vida precisa de estrutura de poder. Tudo que é sem vida precisa ter hierarquia. E tudo que tem hierarquia sem vida, irmãos, há disputa, há competição. Não é assim que no mundo que você vive, não? Por que você teve que estudar? Por que você tem que ter educação? Para você ganhar uma habilidade, não é isso? Você tendo uma habilidade, sai para o mercado de trabalho, é para quê? Competir. Você precisa conquistar o seu espaço, precisa lutar pelo seu espaço. E muitos, capazes de puxar tapete do outro para poder subir, pisa na cabeça do outro e sobe na vida, não é assim? Esse é o nosso mundo que vivemos, irmãos. Só que Deus não quer esse tipo de governo. Deus quer reinar em vida. Mas eu e você não entendemos isso. Por isso que em Mateus 18, os discípulos chegaram a falar para o Senhor: Senhor, Jesus, você veio pregar o evangelho do reino dos céus. Então o reino dos céus deve ser outra coisa. E como vai ser o reino dos céus? Quem é o primeiro? Quem é o primeiro no reino dos céus? Irmãos, olha, trazendo o conceito do mundo para a igreja, o conceito do mundo para o reino dos céus. Quem é o primeiro? Irmãos, e acaba durante esses 19 séculos da igreja, essa luta pelo poder também na igreja. Essa competição também na igreja.
Irmãos, isso existe no mundo sem vida, mas não no reino com vida. Né? Por isso que Jesus falou em Mateus 20, não é assim entre vós. No mundo, os governantes, bom, vocês querem prova bíblica? Vamos ler. Mateus 20, né? Mateus 20. Ó Senhor Jesus. Mateus 20, a história foi o seguinte, a partir do versículo 20, a história é que a mãe de Tiago e João, dois dos discípulos principais de Jesus, era parente de Jesus. Então usou desse privilégio e se chegou até Jesus. Falou: Jesus, quando vier o teu reino, permita que os meus 2 filhos, um se sente à tua direita, outro à tua esquerda. Isso ocultamente os outros discípulos não sabiam. Mas quando ficaram sabendo, ficaram indignados. Ficaram bravos com os dois, né? Aí, versículo 24. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Irmãos, é assim entre nós? A gente dá um nosso jeitinho de subir aqui na igreja, subir na vida, subir de posição, subir de cargo. Irmãos, imagina se a igreja fosse assim. Seria uma briga de foice, né? Ainda bem que, irmãos, não é assim entre nós, né? Então Jesus, chamando-o, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam? Esse é o sistema do mundo, sem vida. Os governadores dominam os povos. E os maiorais, os que têm autoridade, exercem autoridade sobre o povo. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Você quer ser grande no reino em vida? Você quer ser grande? Então vai trabalhar. Se humilha e vai servir os outros. Não é isso? E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Por isso, irmãos, ontem na comunhão, eu falei muito para os irmãos. Irmãos, nós todos temos que ter espírito de servo. Aprender com o nosso Senhor Jesus. Ele deixou o melhor modelo aqui na terra. Ele não veio para ser servido. Por isso o versículo 28 diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não só veio servir, ele veio se sacrificar. Resgatar através seu sacrifício de vida, né, para resgatar muitos. Irmãos, essa é a vida da igreja, é o reino de Deus, governo em vida. Em vida. Vocês entenderam para onde o Senhor quer nos levar? Por isso, irmãos, um servo, eu disse ontem, um servo não exige nem reconhecimento. Quem aqui já não reivindicou reconhecimento? Irmão, ninguém é tão espiritual assim. Eu já exigi reconhecimento. Eu já reclamei com Deus. Deus, né, eu faço tanto, trabalho tanto, e os irmãos nem um muito obrigado. Nem reconhecem o que eu faço, né? Ontem o Ami deu um testemunho, né? Ele foi o que? Ele era um Zé Ninguém, certo? Entre os irmãos, mas que todas as mensagens gravadas para você ouvir naquele tempo era via cassete, né? E depois era CD, né? E quem ia buscar os cassetes era o Ami, não vou nem dizer onde, né? De onde você foi buscar, tá? E ninguém conhecia ele. Ele chegou a falar ontem, né? Confessou ontem, né? Ele chegou a pensar, mas ninguém nem me reconhece. Em cima da ponte da amizade, 40 graus, já denunciei onde você foi, né?
40 graus, sol a pino, eu estou suando, trabalhando, e os irmãos que ouvem mensagem desfrutam e nem reconhecem. Irmão, nós somos assim, não é? Mas, irmão, graças a Deus que no reino em vida, nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus. Ele nunca reivindicou nada para si. Ele só se entregou. Ele só se sacrificou. Por amor ao Pai. Por amor à vontade de Deus. Então, é por aí, irmãos, eu quero complementar Efésios 3. Vamos lá? Efésios 3:17. Porque eu na verdade, eu não vim para falar sobre isso. Mas eu tenho que falar isso porque ontem nós desfrutamos tanto, né? Desfrutamos tanto. Efésios 3:17. Ó Senhor Jesus. Para falar isso. E habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Bom, essa palavra que nós estamos recebendo toda semana, se nós nos aprofundarmos nela, não em conhecimento, não meramente em interpretação, mas aprofundarmos nela, principalmente em realidade, absorver a sua realidade, isto é, na prática, permitir que Cristo, através dessa palavra, seja uma pessoa viva, que passe a habitar em mim, passe a habitar no meu coração, não é isso? Que comece a transformar minha mente, emoção e vontade, por meio da fé na palavra de Deus. Sabe que isso vai produzir em você, em primeiro lugar? Vai produzir um fundamento de amor, produzir uma base de amor. Eu sou engenheiro civil. Não se faz nenhuma edificação sem primeiro estabelecer um bom fundamento, sem primeiro fazer uma boa fundação. E muitas vezes, quando você faz uma boa fundação, você despeja toneladas de concreto e não aparece nada em cima do solo. E você fica desesperado. Eu estou gastando tanto dinheiro, mas não aparece a construção. Irmãos, mas a fundação é importante. Certo? Tudo que você faz na vida tem que ter fundação. Tudo que você faz na vida tem que ter fundamento. Senão a casa cai. Né? Então, irmãos, é a mesma coisa. Deus quer fazer o quê? Deus quer fazer uma edificação, que é a edificação da igreja. E essa edificação é a edificação do amor, ou edificação em amor. Então, essa edificação tem que ter a fundação de amor, tem que ter a base de amor. Agora pergunto para você, já está acontecendo isso entre nós ou não? Está acontecendo? Se eu pergunto para vocês do PAC, que vão, né, todos os dias para a rua, chova canivete, né? Faça sol quente, vocês estão na rua para pregar o evangelho do reino, não é isso? Para salvar as pessoas, socorrer as pessoas, sob o comando de Deus. Quem faz vocês fazerem esse trabalho? Por vocês serem um grande pregador, famoso, vocês ser como como um influencer, né? Influenciador, tem milhões de seguidores. Não. O que vocês fazem? Né? Por que vocês fazem isso? Meramente por amor. Porque essa palavra trabalhou em nós e estabeleceu uma base de amor. Quem me faz, irmãos, está aqui. Eu não cobro milhões para dar uma palavra. Nem um centavo. Mas, irmãos, quem me faz estar aqui é por amor. Que faz você estar aqui? Servindo a igreja, servindo casas de adolescentes, os intendentes,
levando para cima, para baixo, fazendo sanduíche, cuidando dos irmãos. Quem que faz isso? Rede de cuidado. Você não ganha um centavo para isso? Você faz por amor. Irmão, o governo em vida, tudo funciona por amor. Se você tira a base do amor, irmão, nós não fazemos mais nada. Porque aí você tem que voltar para governo sem vida. Ali sim, ali é por estímulo, é que estímulo é salário, estímulo é fama, estímulo é que reconhecimento, popularidade, né? E fama. Mas aqui em vida, irmão, você não ganha nada. Em cima do ponte da amizade. O que eu estou fazendo aqui? Você já perguntou às vezes, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Ainda estou sofrendo tanto às vezes, né? Irmãos, é por amor. Esse é o reino em vida. Então, essa questão de aprofundar na palavra, irmão, de aprofundar nessas experiências. E aprofundando a experiência, irmão, você nunca vai ter essas experiências profundas sem o corpo. Por isso, logo em seguida, fala aí, e a fim de poderes compreender com todos os santos. Irmão, não é uma experiência individual. Eu sou profundo no Senhor. Eu sou homem espiritual. Eu tenho muita profundidade em Cristo. Irmão, Deus não quer colocar como troféu na Nova Jerusalém um monte de homens espirituais, não. Deus quer edificar a igreja. Por isso é para poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Irmãos, as coisas de Deus, quando você fala em edificação, fala em nós sermos ligados, conectados uns com os outros, como membro do corpo de Cristo, e funcionar como um corpo orgânico, irmãos, não pode faltar o amor. O amor é a essência de tudo. O amor é que nos liga, o amor que nos conecta, o amor que nos motiva. É ou não é? E eu devo ler uma parte da live que eu falei ontem, né? Eu acho que eu vou ler um pouquinho para vocês. O que é a vida da igreja? O que é a vida da igreja? Vinha de um texto, tá? O que é a vida da igreja? Eu vou ler aqui. O que é a vida da igreja? O autor diz assim: não sei como dar uma definição, mas eu sei que é a gloriosa igreja. É uma igreja, a gloriosa igreja, impressionante e absorvente. Irmãos, essa igreja, do jeito que você está vendo hoje, não é impressionante? Não impressiona você? O que o Senhor está fazendo através dela? Coisas sobrenaturais, tirando pessoas, irmão, das ruas, para serem missionários, socorrendo as pessoas que estavam querendo tirar sua vida, não via mais sentido de viver. Está tirando essas pessoas das ruas, está tirando as pessoas, o quê? Das drogas, do casamento desfeito. Irmãos, é impressionante ou não é impressionante? Todos os dias temos testemunhos, milagres, é através da igreja. Impressionante e absorvente. Absorve você ou não absorve você? Se não absorve, tem alguma coisa errada. Irmão, está absorvendo a minha vida toda. Eu sou apaixonado pela vida da igreja. Você é? Ela precisa ser absorvente para você. E não ficar do lado assistindo e criticando. Ela tem defeito? Tem. Tem problemas? Tem. Mas ela é gloriosa. Ela é impressionante. Ela é absorvente. Me absorveu totalmente, né? A igreja ciumenta. Essa vida da igreja, a igreja ciumenta. Deus tem zelo
pela igreja. A igreja não tolera que você ame a vida da igreja, ame outra coisa. Exige todo o seu amor, exige toda a sua dedicação, porque Deus exige da igreja todo o amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e de todas as tuas forças. É uma vida da igreja, irmãos, que devora a sua vida inteira. Não é só nesse momento da sua idade, não. De adolescência, de juventude, da meia-idade e idade avançada. Não, devora a vida inteira. Irmão, devorou a minha vida inteira. Essa vida da igreja, eu creio que vários de cabeça branca que podem dar esse testemunho junto comigo, né? Quantos aqui teve a vida inteira devorada por essa vida da igreja? Devora a vida inteira. É a igreja atraente. É atraente ou não? Mais do que ouro, mais do que a prata. Por isso, irmão, não vale a pena a gente ficar perdendo tempo em correr outras coisas desse mundo. Vamos correr atrás da igreja. Ela é atraente. E que reivindica todo momento do seu ser. Seus colegas não entendem. Tem um feriado aqui na terça-feira. A gente vinha no sentido contrário, vindo para São Paulo hoje de manhã. E já na saída da rodovia Bandeirantes, estava cheio de carros saindo para o interior. Querendo aproveitar o feriado de terça-feira, né? E o que você está fazendo aqui? Por que você também não foi para um sítio? Por que você não foi para o litoral norte de São Paulo? O que você está fazendo aqui? Hein? Vamos terminar a reunião, vamos sair daqui todo mundo. É uma igreja que reivindica todo momento do seu ser. Chega as férias de julho para vocês estudantes. Vocês vão gastar lá na Estância Árvore da Vida. Conferência de adolescentes, conferência de jovens. Seus colegas da escola vão perguntar: vocês foram para o Disney esse julho? Fomos melhor, um lugar melhor. É uma vida da igreja que reivindica todo momento do nosso ser. Hoje os nossos adolescentes estão loucos por isso. Estão pedindo para os pais, pai, me leva para a casa de adolescente. Vamos fazer imersão hoje? Vamos fazer grito de guerra? Eu descobri que nós adultos não sabemos fazer grito de guerra. Ontem na comunhão, né, com os irmãos tentaram fazer grito de guerra. Eu falei, nossa, tem muito que aprender com os adolescentes e com as crianças. As nossas crianças fazem muito melhor do que nós. Grito de guerra. Acertam na métrica, rima, não é isso? E nós não. Tudo complicado, tudo atrapalhado ontem, né? Mas valeu a intenção, né? Valeu a intenção. É uma igreja viva e livre. Essa é a vida da igreja. Ela é viva, é livre. A igreja que tem asas em voo. Em Ezequiel 1, um dos seres viventes tinha um rosto de águia. Mas em Apocalipse, um dos seres viventes é como uma águia em pleno voo. Essa é a vida da igreja. Nós estamos na terra, mas nós estamos voando. Estamos nas regiões celestiais em Cristo. A nossa vida não se limita a essas coisas materiais. Se limita, né, à lógica humana. A ansiedade pelo que comer, o que beber, o que vestir. Nós estamos acima disso. Estamos preocupados, irmão, fazer a vontade do Senhor. Pregar o evangelho, edificar a igreja, né? Pregar o evangelho do reino,
cuidar das pessoas, do rebanho de Deus e trazer o reino de Deus de volta. Irmão, essa é a nossa preocupação. Aleluia. Não é um lugar, mas é um povo que vive nos lugares celestiais, constantemente absorvida por Ele e cega a tudo mais. Irmão, nós somos cegos às coisas do mundo. Nós somos cegos à busca da fama. Somos cegos à busca de posição. Nós somos cegos, irmãos, a qualquer benefício, a busca de qualquer benefício pessoal. Não, nós somos cegos por causa dessa igreja maravilhosa. A igreja, como uma vez já foi, primeiro século, já foi, deve ser, mas o autor aqui não vê hoje acontecer. Então ele diz, pode ser, ele falou, e será. Irmãos, que privilégio. Nós estamos começando a ver isso acontecer de novo. É essa vida da igreja que você vive. Esta. Uma noiva, a vida da igreja é uma noiva, cortejada e perdidamente apaixonado pelo seu Senhor. Você está perdidamente apaixonado pelo seu Senhor? Eu estou perdidamente apaixonado pelo meu Senhor. Porque a igreja é essa noiva. E seu amor. Um povo que o reconhece e tem experiência com Ele. Vou ler só isso. Irmãos, essa vida da igreja que o Senhor deu para você hoje. Mas tem muito que avançar. Tem muito que edificar. Por isso, irmãos, vamos continuar nessa base de amor. Não fazemos nada por dinheiro. Não fazemos nada por salário. Não fazemos nada por interesse pessoal. Nós fazemos tudo por amor. Por amor. E o Senhor dá em troca essa vida da igreja tão maravilhosa. Ó Senhor Jesus. Eu tenho que ir para a mensagem. Eu estou no meio da história da igreja, onde nós mostramos que depois do período da igreja em Tiatira, que a coisa estava tão feia, que Deus não podia permitir mais que aquela corrupção toda permanecesse, né, na igreja. Deus então levantou a reforma e veio no século XVI a reforma. Isso também já é assunto dado. Tá? E a reforma se baseou principalmente na restauração de uma verdade, que é a justificação pela fé. E porque praticamente do século XVI até o século XIX, não se saiu muito do lugar em termos de verdades reveladas. Principalmente eles se ateram, estacionaram na questão de justificação pela fé. Por quê? Porque a escravidão, a ignorância a que a igreja foi submetida, com tantos absurdos do ensinamento de Jezabel, que para se libertar daquele poder, né, grande de Roma, do papado, foi muito difícil. E foi um sacrifício de muitas vidas ainda. Muitos foram martirizados ainda naquela época. Então, irmãos, naquele tempo a corrupção chegou a tanto que, né, a igreja de Roma tinha autoridade, se dizia que tinha autoridade para perdoar pecados, para mandar alguém para o inferno, para excomungar. Por isso os reis da terra morriam de medo. Quando são excomungados, iriam para o inferno para todo sempre. Então, eles obedeciam por causa desse medo. E você que era rico, você podia comprar seu perdão, você podia, né, diminuir a sua penitência pelos muitos pecados que você cometeu, né, e assim esses absurdos e mais absurdos que estavam ali até o século XVI, começou a haver essa reação da reforma,
vendo tudo isso, e se libertou que não é nada disso. Para homem ser justificado, não precisa pagar por isso, não precisa fazer penitências para ser justificado, não é pelas obras, não é se afligindo, não é se machucando, não permitindo sono, não é isso? Fazendo jejum sem fim, fazendo vigília sem fim, né? É que eu posso ser justificado, não. A justificação é pela fé e acabou. Certo ou não? Então, essa libertação foi uma coisa traumática que eles ficaram séculos e séculos, né? 3 séculos nessa luta. E o Senhor não podia, como é que o Senhor precisa restaurar a sua igreja, até a igreja em Filadélfia. Então o Senhor levantou a reforma para dar esse início. Então, eu falei na semana retrasada, aí o Senhor, no século XIX, levantou um grupo de pessoas que eles enxergaram que essa questão de hierarquia na igreja estava anulando as funções dos membros do corpo de Cristo. O clero substitui os leigos na função do corpo, e tanto ir para a palavra como na comunhão, e os leigos apenas contribuem com dinheiro. Isso está errado. A partir de então, irmãos, eles eliminaram no século XIX, esse grupo eliminou a questão essa questão de hierarquia na igreja. Não tem outra até categoria superior, não tem, né? Tem pastores na igreja, mas como função, não como título. Né? Tem sacerdotes na igreja, na verdade, no Novo Testamento, Deus quer que na igreja todos sejam sacerdotes. Então, eles eliminaram títulos e simplesmente eles tratavam uns aos outros de irmãos. Por isso eles foram chamados do grupo de irmãos, the brethren. Isso surgiu na Irlanda e na Inglaterra. E eles passaram a buscar na Bíblia mais luz, passaram a buscar a questão da unidade do corpo de Cristo, tá? E o Senhor, por causa disso e dessa posição já mais correta, o Senhor começou a abençoá-los com muita luz na palavra. Então aí muitas profecias, né, foram elucidadas por meio deles. A questão da vinda do Senhor foi muito revelada, né, através desses irmãos, e muita coisa veio à tona que estava escondido ao longo dos séculos na história da igreja, veio à tona, e o Senhor começou a abençoar. Só que eles eram perseguidos também na época, porque eles mostravam o erro da divisão, erro da denominação, que retalhava o corpo de Cristo. Isso trouxe muita resistência, trouxe muita oposição, mas eles foram firmes. Só que, irmão, alguma coisa ainda faltava. Em 20 anos, houve uma grande divisão entre eles. Tá? E aí dividiram-se irmãos exclusivos, que são mais fechados, para admitir pessoas para comunhão, admitir pessoas para partir o pão deles, tinham que confessar mesmo a fé deles, né? Não só a fé comum, mas a maneira como eles veem sobre o corpo de Cristo, sobre denominações, etc. E os irmãos mais abertos, que diziam, não, nós devíamos ser mais tolerantes, né? Se tornaram esses 2 grupos. Aí, irmãos, na semana passada, eu mostrei para vocês que aconteceu. Aí o Watchman Nee deu, né, o seu depoimento, né, que faltava para eles a visão do limite da localidade como a unidade prática de uma igreja em uma cidade, certo? Eu mostrei para vocês isso, e com isso, irmãos, trouxe para nós uma base correta da unidade. Então eu vou começar a ler um pouco o que eu preparei na história, eu vou falar um pouco da história, tá bom? Mas antes que entrasse nisso, ali ele fala, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, isso está em Apocalipse 3, versículo 7.
tá? Então nós estamos nesse contexto, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 3, né? Ao anjo da igreja em 7, né? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Irmãos, essa igreja que vai trazer o Senhor de volta, essa igreja, tá? Então, o meu foco nessas mensagens é mostrar o progresso, como a situação da igreja caiu lá no fundo do poço com Tiatira, e Sardes começou a haver uma reação, mas Deus não está satisfeito. Ele precisa voltar, levar a igreja para Filadélfia. Por isso ele levantou os irmãos da Inglaterra, da Irlanda, não é isso? E levantou o Watchman Nee no século passado, tá? E eu estou dando sequência, tá? Dando sequência. Então Deus ordenou, sabe, é importante, Apocalipse 1, versículo 11, ali diz assim: dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Você percebeu que os nomes das 7 igrejas eram os nomes das 7 cidades da Ásia Menor. Então isso significa que os irmãos já viram, e o Watchman Nee viu avançou mais um passo, de que a unidade da igreja deve ser praticada em cada cidade. Isto é, em cada cidade há apenas uma igreja sendo praticada naquela cidade. Vocês entenderam ou não? Essa aqui é a cidade de Éfeso. Todos os que creram em Jesus nessa cidade, todos foram regenerados pelo Espírito, genuinamente nascidos de Deus. Nessa cidade, elas fazem parte da igreja dessa cidade. Vocês estão entendendo? Essa é a luz da prática da igreja nos primeiros tempos. Mas com o passar do tempo, né, isso se confundiu e com Sardes vindo, iniciou-se a igreja estatal, né? A igreja anglicana, a igreja luterana, a igreja por país, por estado, né? Isso não é bíblico. E depois alguns não concordavam do governo estatal na igreja, passaram a começar algumas igrejas particulares, começando por igreja presbiteriana, tá? Presbiteriana. Depois metodista, depois os batistas, começaram a surgir essas igrejas particulares. Mas, irmão, ninguém observou essa questão da prática da igreja em uma cidade, em unidade. Não tem, a Bíblia não traz nome nem de batista, nem de presbiteriano, nem de metodista, nem de qualquer outro nome. Então, o nome da igreja é o nome da cidade, onde se pratica, né, a vida da igreja, tá? Então é isso que, né, o Watchman Nee viu, tá? E aí, então o primeiro princípio que podemos extrair é que a revelação de Jesus Cristo é a mensagem de Deus para todas as igrejas, por meio do seu canal escolhido, que era o apóstolo João. A mensagem de Deus é a sua palavra, que dá direção a todas as igrejas e que estabelece o governo de Deus. Essa é a verdade que o Senhor está mostrando para nós. Eles não tinham essa clareza tal, tá? Por que eu estou dizendo isso? Vai para o capítulo 1, versículo 1. Revelação de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, essa revelação veio da parte de Deus. Aqui fala, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, né? A revelação que Deus quer dar para a igreja, e essa revelação é a revelação de Jesus Cristo.
Tá? Tanto é revelação da parte de Jesus Cristo, como a revelação sobre Jesus Cristo. Tá? Então, o que Deus quer fazer? Deus quer mostrar aos seus servos. E quem são os seus servos? No tempo de Apocalipse. Capítulo 1 ainda, versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 estrelas, e que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, irmãos, quem são os servos que servem nas igrejas? São as estrelas. E quem são essas estrelas? São anjos. E quem são esses anjos? Não é aquele ser angelical. Esses anjos aqui das igrejas são mensageiros. Mensageiros. Se você é um fiel mensageiro em uma igreja, você faz parte de ser o anjo daquela igreja. Então Deus quer primeiramente trazer a revelação de Jesus Cristo para esse grupo de servos que são anjos, que são mensageiros. Só que ele não revelou para todo o grupo de mensageiros, ele foi notificar a um só, aqui ó, né? E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O apóstolo João foi quem recebeu a notificação dessa revelação, e ele então coube a ele a responsabilidade de passar essa revelação a esse grupo de servos, a quem ele também pertencia. Ele pertencia a esse grupo de servos, mas ele foi notificado, ele então passou a revelação para esse grupo de servos. E qual é a responsabilidade desse grupo de servos? Transmitir para a igreja, né? Transmitir fielmente e de uma forma idônea para a igreja, como está em 2 Timóteo 2:2. Sejamos aqueles que transmitem, né, com idoneidade, com fidelidade, a palavra recebida. Então aqui não diz mensageiro no sentido de você ter a sua própria mensagem. Infelizmente, irmãos, a partir de Sardes, muitos achavam que cada um podia ter a sua própria mensagem. Eu vou dar a minha mensagem, eu vou dar minha interpretação da Bíblia, sabe? Infelizmente, né, hoje, irmão, quando restaura-se a normalidade da igreja, nós apenas transmitimos fielmente a mensagem de Deus, notificada ao apóstolo, tá? Então, irmãos, e essa palavra, esse é o princípio que eu quero deixar claro. A revelação é uma só para todas as igrejas. Embora para cada igreja tenha uma palavra específica, mas essa palavra é para todas as igrejas. Tem gente que fala, não, essa palavra se aplica àquela igreja, não se aplica a nós. Não, não existe isso. Tá? Cada um tem que olhar, refletir, receber luz ao que o Senhor fala com as igrejas. Por isso, nas 7 cartas, as 7 igrejas, sempre fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá? Então, as 7 igrejas mencionadas são Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eram as igrejas existentes da Ásia Menor, na época de João. No entanto, no sentido profético, elas descrevem a história da igreja desde o 1º século até a vinda do Senhor. Essas 7 igrejas, relatadas aqui nas 7 cartas, as 7 igrejas de Apocalipse 2:3, relatam toda a história da igreja, irmãos, desde o 1º século até a volta do Senhor. Dessa forma, todas as igrejas recebem a mesma mensagem, que estabelece os princípios que todas devem seguir, e cada igreja representa cada época, né, em que recebe a palavra específica para a necessidade de cada tempo, tá, na história da igreja. Então, quem são os receptores da mensagem? São os anjos das 7 igrejas que eu li agora, capítulo 1, versículo 20. A carta escrita a cada igreja
recebida pelo anjo daquela igreja, pelo mensageiro daquela igreja, tá? Então, o mensageiro de cada igreja representa o servo de Deus naquela igreja, de cada igreja, que devem transmitir fielmente a mensagem de Deus. Não é a sua mensagem, a mensagem de Deus. Então, eles não têm a sua mensagem própria. Eles devem representar todos os filhos de Deus daquela cidade. Daí a importância da restauração da unidade prática do limite da localidade de cada igreja. Revelação que recebemos por meio de Watchmani. Isso eu falei na última mensagem. Do contrário, quando uma carta é enviada a uma igreja em determinada cidade, ela deve ser entregue para qual denominação? Se não houver quem esteja na base correta, que representa todos os que creram em Jesus naquela cidade, vai entregar para quem? Não é? Então tem que entregar para quem está na base correta daquela igreja, daquela cidade. Observando que cada igreja não age por conta própria, se não recebe a mensagem do apóstolo, que dá direção a ela, ou seja, cada igreja é governada pela palavra enviada a ela. Essa expressão é muito importante, cada igreja é governada pela palavra enviada a ela, porque questão do governo de Deus, irmãos, desde o final do primeiro século até hoje, não é uma questão clara para os filhos de Deus, para as igrejas. É por isso essa confusão toda hoje no cristianismo. Então precisamos ser governados, irmãos, pela palavra, pela mensagem de Deus, dada pela palavra. Bom, eu também falei, talvez hoje vale a pena esclarecer um pouco melhor. Irmãos, quando o reino de Judá também fez o que era mal perante o Senhor permitiu que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, viesse sitiar a cidade de Jerusalém e destruí-la por completo, e destruiu também o templo. E assim, ele levou os povos de Judá e espalhou no seu reino em vários outros lugares, no seu império, e principalmente em toda a Babilônia. Em outras palavras, não havia mais o reino de Judá. Desapareceu o reino de Judá. E o povo ficou espalhado no cativeiro babilônico. Irmãos, infelizmente, com esses 19 séculos da degradação da igreja, a igreja foi levada em cativeiro babilônico. Acabou. Mas o Senhor precisava restaurar isso. Deus usou um rei gentil, rei da Pérsia, Ciro, para baixar um decreto e dizer para o povo de Judá: vocês que estão não tem mais nação. Vocês, se vocês amam, o lugar que Deus escolheu, que é Jerusalém, e se vocês quiserem voltar para lá, eu sei que vocês não têm força, nem força política, nem força econômica para vocês voltarem lá. Mas eu vou baixar um decreto, eu vou favorecer. Quem quer voltar, eu vou garantir que voltem. O que aconteceu? Os milhões que estavam espalhados em Judá, já estavam com algumas gerações, irmãos, vivendo na Babilônia, já se estabeleceram. Já tem o seu comércio, já tem a sua casa construída, já tem a sua vida lá, seus filhos já estudaram lá, não sei, irmão, é difícil sair de Babilônia, não é isso? Aí quem voltou para Jerusalém? Quem voltou? Não chega a 50 mil pessoas, 50 mil dentre milhões, certo? Eles voltaram para Jerusalém, reedificaram o templo. Então quem para mim, me diga, quem representa a nação de Judá? São esses 50 mil que voltaram para lá? Ou são os milhões que estão espalhados na Babilônia? Vocês entenderam ou não? Então alguém tem que tomar posição.
Alguém tem que dizer, não, eu vou voltar sim. É importante, é o lugar que o Senhor escolheu. Vocês entenderam? Ainda que na cidade de São Paulo, irmãos, haja muitos estão reunindo em grupos separados, divididos, tal. Mas, irmãos, alguém tem que tomar essa posição. Nós vimos o terreno correto da unidade da igreja. E nós estamos reunindo nesse terreno da unidade, que inclui todos. Jerusalém, naquela época, incluía todos os judeus espalhados. Não é? A nação de Israel também desapareceu por séculos e séculos. E o Senhor, pela misericórdia, restaurou a nação em 1948, em Israel, capital Tel Aviv. Certo ou não? E com a ajuda de um diplomata brasileiro, Oswaldo Aranha. Quando foi restaurada a nação de Israel, os judeus de Jerusalém são muitas vezes mais ricos do que os judeus que voltaram para Tel Aviv. Até no Brasil tinha judeus muito mais ricos, na Argentina, tá? E muito mais judeus espalhados pelo mundo todo. Mas quem representa Israel? Foram os que voltaram em Tel Aviv. E agora transferiram capital para Jerusalém. Vocês entenderam? Como é importante a tomada de uma posição? E por causa dessa tomada de posição, irmão, que o Watchman Nee viu, irmãos, o Senhor começou a entregar carta para nós. A carta para a igreja em Éfeso tem que ser entregue para o anjo da igreja em Éfeso. A carta da igreja em Esmirna tem que ser entregue para o anjo da igreja em Esmirna. Irmãos, aí passamos a gozar da palavra profética. E é a palavra que governa a igreja. É um grande avanço. Tá, então eu vou fazer agora uma conexão entre Watchman Nee e Witness Lee, porque eu vou entrar agora em Witness Lee, tá? Havia uma distância grande geográfica entre, porque eu estou falando, irmãos, do avanço em direção a Filadélfia, tá? Não tenho intenção, irmão, de detalhar a biografia de cada um. É mais para mostrar esse avanço. O Senhor realmente caminhou, né? Havia uma distância geográfica muito grande entre eles. Irmão Ni estava no sul da China, na província de Fujian. Irmão Li estava ao norte, na província de Shantung. Irmão Li, ao norte, nasceu em 1905. Frequentava em sua juventude a escola dominical da Igreja Batista do Sul. Uma de suas irmãs o levou a frequentar os cultos da Igreja Independente Chinesa. Porém, ele foi salvo pela pregação de Peace Wong em abril de 1925. Isso é história, tá? Você pode guardar, pode não guardar, não tem problema. Só para você ter ouvido uma vez. A partir desse dia, ele passou a amar a Bíblia. A Bíblia tornou-se mais doce que o mel, né? Ele usa esses versículos, vamos ler, Salmo 19, 10. Por isso, irmão, amar a palavra é importante, né? 19, 10. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Salmo 119, né? Versículo 103. 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por isso, adolescentes jovens precisam amar a palavra do Senhor, né? A palavra mudou a sua vida e o levou a seguir o Senhor e amá-lo. Fui levado a frequentar a Assembleia dos Irmãos Unidos, facção de Benjamin Newton, a facção dos Irmãos Abertos. Aprendeu muito com eles, especialmente tipologias, profecias e parábolas bíblicas. Adquiriu grande quantidade de conhecimento, mas pouca vida. Isto é, não recebeu muita ajuda nas questões relativas à vida, ao espírito e à igreja.
Ele conheceu os artigos assinados por Watchman Nee, do periódico A Estrela da Manhã. Foi logo atraído por esses artigos. Passou a ser assinante da revista O Cristão, publicada por irmão Nee, de 1925 até 1927, e comprou todos os livros dele sobre a vida espiritual. Recebeu uma maior ajuda no aspecto da vida que faltava. Ele aprendeu muito com os irmãos unidos sobre conhecimento, mas não recebeu pouca ajuda em vida. Aí, quando ele viu que nos artigos do Watchman Nee tinha muita vida, ele correu logo e seguiu de perto essa palavra. Tá? Deixa eu ver. Passou a se corresponder com o irmão Nee por cartas. Em agosto de 1931, considerou o quanto conhecimento havia recebido dos irmãos unidos, porém, ele ainda estava frio e infrutífero. Por isso, irmãos, a igreja de Éfeso estava toda certinha, mas perdeu o primeiro amor. Não tem vida, certo? Isso produziu nele um grande arrependimento real e profundo. Em 1932, o irmão Nee foi convidado a falar na cidade do irmão Lee. E ali se conheceram pessoalmente. Aos poucos, irmão Lee foi introduzido na obra e foi aperfeiçoado por irmão Nee de 1934 até 1936. A situação política da China se agravou, estamos falando, irmãos, do meio da revolução. Iniciou-se naquela época a revolução comunista na China. Tá? A situação política da China se agravou com a revolução comunista. O irmão Nee convocou uma conferência urgente para tratar do assunto. Ele anunciou que Witness Lee deveria deixar o país, deixar a China. Em maio de 1949, irmão Lee mudou-se para Taiwan. E o último contato entre os dois foi em 1950, em Hong Kong. A decisão do irmão Nee foi que ele e os demais cooperadores deveriam permanecer na China para cuidar das igrejas ali, e passou a responsabilidade da obra fora da China para irmão Lee. Porque havia, irmãos, mais de 400 igrejas levantadas na China pelo ministério do Watchman Nee. Ele não podia abandonar por causa da revolução, né, comunista. Ele permaneceu, ainda que mais tarde foi preso e morreu na prisão. Tá? Aí, quem ficou com a responsabilidade de levar a visão da igreja para o mundo ocidental? A obra em Taiwan prosperou grandemente nos anos seguintes. Por volta do ano de 1958, o irmão Lee passou a encorajar a imigração dos irmãos para o exterior, especialmente para o Ocidente, para ali plantar as sementes da igreja. Anos mais tarde, o próprio irmão Lee mudou-se para os Estados Unidos e ali se tornou um centro de obra. A visão da igreja que o Espírito revelou ao Watchman Nee se espalhou por muitos países ocidentais através do ministério do Witness Lee. Tá? Atendendo ao apelo do Espírito pela necessidade de imigrar para o mundo ocidental, aí entra Dong Yulan. Dong Yulan, um empresário que também veio da China para Taiwan pela pressão política em 1949, o qual, em poucos anos, prosperou em comércio e indústria na ilha. Ele foi salvo em 1955 e tomou a decisão de imigrar para o Brasil. Em 1958, decidiu estudar português com alguns irmãos sem ter nenhum conhecimento a respeito do Brasil. Eu cheguei a comentar com os irmãos hoje lá embaixo, irmãos, ele e a minha mãe não tinham a mínima ideia do que seja o Brasil. Muitos aconselharam, muitas irmãs da igreja aconselharam a minha mãe a levar lâmpada, levar papel higiênico, porque não sabia o que ia encontrar aqui no Brasil, né? Talvez o Brasil fosse aqui numa terra de cipós, de macaco, de selva amazônica. Não tinha ideia nenhuma do que era Brasil, né? E mesmo assim, pela fé,
Irmão Dom, que corajoso, né? Corajoso, colocou a família inteira num navio, uma viagem de 48 dias pelo navio, para atracar em Santos aqui. Chegou ao Brasil em 1960 com toda a família. Nos anos 70, o Senhor confirmou como seu servo para a sua obra no Brasil e em toda a América do Sul. Sobre o seu ministério abordaremos no próximo capítulo, tá? Não é aqui. Aí o irmão Lee deu sequência às revelações do irmão Ni, e uma das suas obras notáveis foi o conjunto de estudos de todos os livros do Novo Testamento, com ênfase à vida, intitulados em Estudos Vida. E claro, teve também alguns estudos do Antigo Testamento, como Gênesis, Êxodo, etc, etc. Desde os anos 60, o irmão Lee fez algumas visitas ao Brasil. No entanto, a mais marcante foi a última visita que fez em 1984. Na ocasião, ele deu uma conferência na Estância Árvore da Vida, cujas mensagens foram compiladas em livro chamado A Economia Divina. Ele ficou impressionado com a condução da obra no Brasil e com o ambiente espiritual das igrejas, e com a excelente absorção da palavra da audiência, e com um elevado nível de alegria e de desfrute nas reuniões. Eu vou dar um resumo do que ele relatou pessoalmente, tá? Ele falou isso, são palavras da boca dele. Tenho que dizer-lhes, foram momentos maravilhosos. Fiquei chocado com o quê? Com a habilidade, a capacidade que todos os participantes têm de receber. Não somente uma verdade profunda, mas diria eu, a mais profunda de todas as verdades. Em 1984, ele veio aqui para liberar uma série de mensagens que ele considerou a mais profunda das verdades que ele já tinha liberado até então. Tá? Devo dizer-lhes que em meu falar nesses mais de 50 anos, essas mensagens, esse tema foi o mais profundo de todos. Nenhum tema já abordado por mim foi tão profundo como esse. Os irmãos que me ficam observando o vídeo, depois me repreendem que eu não tomo água, eu preciso tomar água. Tá? Todavia, é inacreditável como os santos brasileiros simplesmente devoravam, engoliam e digeriam o que era falado. Pelo compartilhar e pela revisão deles, eu percebi plenamente que eles penetraram nas profundezas do que havia falado. Fiquei realmente maravilhado com a habilidade e a capacidade de absorção deles. As reuniões eram vivas, elevadas, ricas e muito profundas. Vocês poderão perguntar, por que você pode ver tal coisa no Brasil? Quer dizer, em outras palavras, no Brasil pode sair alguma coisa boa? Né? Eu vou dizer-lhes a razão, creio eu, está nos seguintes pontos. Os santos ali, desde o começo, isso foi quase um quarto de séculos atrás, nunca deixaram a base da igreja. Essa base que eu estou falando para vocês, esse terreno da unidade. Nunca deixaram a base da igreja. Nesses anos todos, eles têm enfatizado a igreja na base adequada. Eles não passam adiante as assim chamadas doutrinas. Eles não estão preocupados com doutrinas. Olha, desde aquele tempo, hein? E pelo contrário, sempre tem ministrado Cristo e a igreja. Né? E o Espírito visando a nossa vida. Devo dizer-lhes que não encontrei ali bons oradores, gigantes espirituais, grandes evangelistas, grandes mestres da Bíblia, ainda bem que aqui ainda não tem, né? Não, todos os santos, incluindo os líderes, são simplesmente tão comuns. São membros.
membro do corpo de Cristo, que todos funcionam, né? No entanto, quando o irmão Lee voltou aos Estados Unidos e relatou com grande entusiasmo o que ele viu aqui no Brasil ocorrido, a reação da audiência era de ceticismo e incredulidade. Realmente, irmãos, é verdade. Era muito difícil para as pessoas do primeiro mundo acreditarem que tal coisa pudesse acontecer no Brasil. Porque os latinos são conhecidos pela leviandade, de pouca seriedade. Para alguns, tudo não passava de mero fogo de palha, sem consistência, algo que logo se acabará, de pouca duração. Por isso eles não deram muita bola. Tá? Eu vou ler o prefácio da edição em português do livro A Economia Divina, que são as mensagens, né, liberadas por irmão Lee naquele ano. Resume assim: em março de 1984, o irmão Witness Lee mais uma vez esteve no Brasil, onde, em contato com a alegre manifestação de vida dos irmãos, sentiu-se totalmente aberto e envolvido pelo Espírito, originando-se daí mensagens reveladoras. O espírito do irmão Lee ficou profundamente marcado pela forma madura com que os irmãos absorveram a palavra. Registradas agora na forma de livro, A Economia Divina passou a ser um marco na história, na restauração da igreja na América do Sul, e o testemunho do irmão Witness Lee sobre os resultados desta viagem, um autêntico documento visionário sobre a realidade da economia de Deus, principalmente no Brasil. Como objetivo deste trabalho, esse meu trabalho aqui, é detectar as causas da degradação e revelar o seu caminho de volta até a restauração da igreja como Deus originalmente a projetou, cremos ser a igreja em Filadélfia. Portanto, não nos deteremos nas demais realizações do ministério do irmão Lee, que foram muitas. Então, a exemplo de Watchman Nee, Witness Lee foi outro servo de Deus, grandemente usado por Deus, um presente para a caminhada da igreja em direção à normalidade. A seguir, reproduzimos um pequeno resumo registrado no livro Resiliência, na página 29, publicado pela editora Árvore da Vida, em fevereiro de 2018. No início dos anos 50, surgiu uma importante liderança no meio do povo de Deus, Witness Lee, 1905 até 1997. Como Watchman Nee, os ensinamentos de Lee enfatizavam a experiência subjetiva dos crentes e o desfrute de Cristo como vida para a edificação da igreja. Witness Lee foi criado em um lar cristão no norte da China e foi cooperador de Watchman Nee. Em 1949, Witness Lee foi enviado por Watchman Nee para a Ilha Formosa, que é Taiwan, onde pregou o evangelho sem medir esforços e edificou as igrejas da região, alcançando 20 mil irmãos em 5 anos lá em Taiwan. Em 1962, Lee iniciou o seu ministério nos Estados Unidos, na Califórnia, onde ministrou uma série de conferências bíblicas, e suas palavras, especialmente em forma de livros, se espalharam para várias regiões da terra. Na América do Sul, houve a cooperação de Dong Yolan com Witness Lee na propagação do Evangelho do Reino e na edificação das igrejas, com um vínculo entre 1960 e 1997, um vínculo entre irmão Lee e Dong Yolan, até 97, ano do falecimento do irmão Lee. No leito da sua morte, os seus cooperadores, o cooperador irmão Lee, os seus cooperadores ratificaram a sua fidelidade ao irmão Lee, afirmando que daquele momento em diante falariam somente as palavras ditas por ele, isto é, permaneceriam no escopo das revelações recebidas por meio de seu ministério. A nosso ver, isso limitaria as ações do Espírito doravante, pois a obra de Deus precisa avançar e ela avança por meio das novas revelações da palavra.
Watchman Nee, em seu livro A Ortodoxia da Igreja, já demonstrava a sua preocupação a esse respeito quando comentava sobre o que acontecia durante o período da igreja em Sardes. Abre aspas. Graças ao Senhor, Sardes foi frequentemente abençoada por Deus, mas uma vez que haja a bênção do Senhor, os homens organizam algo para conter a bênção. Embora a bênção do Senhor ainda esteja ali, a esfera permanece somente daquele tamanho. As igrejas protestantes são como uma taça. No início do avivamento, onde quer que haja água viva, as pessoas irão. Onde quer que o Espírito de Deus esteja movendo-se, as pessoas irão naquela direção. Como resultado, os homens usaram a taça na esperança de preservar aquela bênção, aquela água viva, né? Sem perda, não deixar perder. A vantagem de se agir assim é que isso preserva a graça, e a desvantagem é que é apenas uma taça de bênção. Você preservou, mas só uma taça, né? Na primeira geração a taça estava cheia, na segunda geração a taça estava apenas pela metade e começou a nebulosidade. Na terceira ou quinta geração, a água já se foi e restou apenas uma taça vazia. Podemos também mencionar o exemplo dos valdenses, uma verdadeira linha prateada da graça de Deus na história da igreja, pois no meio da degradação da igreja, resistiram por séculos às perseguições, maus tratos e extermínio, né? Tudo na luta pela palavra pura de Deus, desde o século XII. No entanto, perderam força quando aderiram oficialmente à reforma protestante em 1532. Abaixo reproduzimos os comentários do pastor Tim, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele comenta sobre, né, que fim levou os valdenses, né? Aqui ele diz: quão importante era a Bíblia para os valdenses? Esse livro aqui, sobre a mesa, ele mostrava sobre a mesa dos valdenses, sobre a mesa, né? Esse livro aqui sobre a mesa, onde muitos valdenses estudaram a palavra de Deus, é um símbolo desse compromisso que eles tinham com a palavra de Deus. Em realidade, os jovens valdenses e, obviamente, também os de mais idade, eles eram encorajados, não apenas estudar a palavra de Deus, mas até memorizar grandes porções. Nossos adolescentes hoje fazem imersão na palavra, estão inculcando a palavra. Muitos deles sabiam de memória os 4 evangelhos, bem como as epístolas. E, obviamente, como a Bíblia era tão rara naquela época, de tão difícil acesso, eles eram perseguidos e eles deveriam memorizar a palavra de Deus para quando estivessem em fuga, ou não tendo acesso à palavra de Deus, eles pudessem ser alimentados pela própria palavra de Deus memorizada. No ano de 1532, é na palavra do pastor, tá? No ano de 1532, os valdenses aderiram oficialmente à reforma protestante. Junto com a própria reforma, eles também foram entrando em um processo que se chama, que ele falou, abrindo aspas, né, aculturalização. Ou seja, reabsorvidos pela cultura ou então presos à tradição religiosa e dos tempos. O grande risco que nós temos como igreja é passarmos por esse ciclo de ânimo, entusiasmo de um movimento, e depois vamos nos institucionalizando e finalmente vamos caindo numa tradição e nos secularizando. Então entramos naquilo que se chama a igreja dos monumentos. Sobra só um monumento, né? Onde a história é importante, mas não há mais vigor espiritual. Cadê o vigor? Cadê o entusiasmo? Cadê o primeiro amor, né? Aí não podemos, sob hipótese alguma, permitir que isso ocorra conosco, como igreja e como povo, né? E onde
Finalmente, os nossos seminários teológicos e as nossas igrejas não passam simplesmente de museus, que contam uma bela história do passado, mas não tem vitalidade no presente. Nós temos de evitar a perda da identidade. Isso só pode ocorrer com uma coisa: se nós mantivermos um constante apego à palavra de Deus, buscando nova luz, e não nos contentamos com a luz que já tivemos. Não, nós temos que buscar nova luz. Graças a Deus, irmãos, nós temos um grupo de adolescentes que são loucos pela palavra, o amor reverente pela palavra. Eles têm que manter esse vigor todo entre nós, né? E ainda mais, um segundo ponto é manter a ênfase, o vigor evangelístico, ou seja, de pregar o evangelho. A nossa missão não está concluída no mundo, e nem compreendemos completamente a palavra de Deus. Devemos proclamá-la aos confins da terra, cumprindo assim a nossa missão. Nós vamos pregar o evangelho do reino até o fim, até que venha o fim. O evangelho do reino deve ser pregado a toda a terra habitada para testemunho a todas as nações. Isso está em Mateus 24:14, e então virá o fim. Portanto, irmãos, a Bíblia é uma fonte inesgotável de suprimento de Deus para a igreja. E por meio dela que o Senhor revela aos seus servos. O Senhor revela aos seus servos a palavra de comando para executar a obra de Deus, até que a igreja seja edificada e o seu reino seja estabelecida aqui na terra. O seu reino seja estabelecido aqui na terra. Até lá, continuamos a seguir de perto a palavra. E não, irmãos, e que a palavra que sai da boca de Deus. Graças ao Senhor, toda semana temos a palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra que sai da boca de Deus, irmãos, vem da palavra. Nenhuma palavra que sai da boca de Deus não proceda da própria palavra. Certo? Ninguém inventa a palavra nenhuma, mas ganha revelação através da palavra, da Bíblia. Certo? E até lá, continuamos a seguir onde eu estou. A seguir de perto a palavra que sai da boca de Deus, que nos faz seguir com vitalidade, e não vamos perder nunca o vigor evangelístico, até que o evangelho do reino seja pregado a toda a terra habitada. Mateus 24:14. Conforme disse Paulo, nunca devemos achar que já recebemos tudo, ou que temos obtido a perfeição, mas prosseguimos para conquistar aquilo para o que fomos conquistados por Cristo Jesus. Filipenses 3:12-14. Já estou terminando, vamos ler esses versículos? Filipenses 3:12-14. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele também disse em Efésios capítulo 3, que a ele foi encarregado, irmãos, um ministério de pregar ao gentio. Vamos lá, capítulo 3, vamos lá, de Efésios, versículo 8. A mim, o menor de todos os anjos, todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmão, você acha que a palavra de Deus vai se esgotar um dia? As riquezas de Cristo, irmãos, são insondáveis. Nós somos uma prova disso, irmãos. Eu não sei nem
o que vou falar nas epístolas de João e Pedro. Eu comecei a preparar, estou na primeira mensagem, segunda, fazendo esboço já na primeira, entrando para a segunda. Mas, irmãos, eu não tenho ideia o que o Senhor vai revelar mais ainda. Mas eu tenho a certeza, irmãos, as riquezas de Cristo são insondáveis. Insondáveis. Ele sabe nos dar o melhor na hora certa. Por isso, irmãos, são o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Tudo isso é segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. E quanto ao evangelho, irmão, vamos pregar, vamos lá, Mateus 9. Nunca devemos perder o vigor de pregar o evangelho. Agradecemos pelos nossos comportores, o PAC, nossos ceapistas, os irmãos que também estão fazendo comportagem. Irmãos, esse vigor, a gente não pode ser uma igreja de dentro de 4 paredes, não. Nós temos que ir para a rua, procurar pessoas, pregar evangelho, né? Jesus já fazia isso, Mateus 9:35. Jesus chegou aqui, alugou uma sala e começou a pregar para os seus discípulos. Não, né? Acho que estou lendo o versículo errado, e não tem esse versículo. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quem não sai para a rua não vê essa situação das ovelhas sem pastor, das ovelhas aflitas e exaustas. Nós temos que ir para a rua. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vamos levantar cada um ceapista. Vamos ter mais pessoas fazendo ceap e muitos comportores surgirão. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, essa é a nossa missão. Mateus 28, últimos 3 versículos, né, de Mateus. O que o Senhor fala? Últimos 3 versículos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você pensa que Jesus está descansando à direita de Deus? Ele está trabalhando. E por fim, irmãos, eu vou ler, se vocês permitem, eu vou ler um material devocional, Uma Mesa no Deserto, do Watchman Nee, que ele escreveu no último dia, 31 de dezembro, tá? É um para cada dia. Eu vou ler para vocês, que é pertinente a esse assunto. O título é: Seja fiel à sua própria geração. E o versículo é Atos 13:36. Porque, na verdade, tendo Davi servido a própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais. Vocês entenderam, né? Davi serviu a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, e dormiu, foi para os seus pais, tá? Então vou ler o que ele escreveu, que o Watchman Nee escreveu. Davi serviu em uma geração. Qual geração? A sua, certo? Davi serviu uma geração, serviu a sua geração. Não podia servir em 2 gerações. Onde hoje tentamos perpetuar nossa obra, estabelecendo uma organização, uma sociedade ou um sistema, os santos do Antigo Testamento serviam em seus próprios dias e já se foram. Irmão, essa obra não é nossa, essa obra é de Deus. Nenhum de nós, irmão, deve perpetuar a sua própria obra. Então, não estou aqui fazendo minha obra, estou aqui apenas procurando ser fiel ao Senhor, fazer a obra dele. A obra humana não deve ser perpetuada, não, né?
Então, o trigo é semeado, cresce, cria espiga e é colhido, e então toda planta é arrancada até a raiz. Cada plantação de soja, depois tudo é arrancado. Não é isso? Que mais? A obra de Deus é espiritual, até o ponto de não ter raiz alguma na terra, nem cheiro de terra nela. Irmão, essa obra aqui não pode ter cheiro de terra. É celestial. Tá? Os homens passam, mas o Senhor permanece. Tudo que tem a ver com a igreja deve ser atual e vivo. É atual, é presente, é agora. A palavra é agora. E vivo, apropriado ao presente. Pode-se até dizer as necessidades passageiras do momento. Tá? O próprio Deus leva seus servos, mas dá outros. Nossa obra sofre, mas a dele nunca. Nada o toca, ele ainda é Deus. Terminei a minha palavra, amém? Terceira temporada da série Missões Exterior. Palavra tem No poder. ritmo do céu, no ritmo do céu. Ó Senhor Jesus, que eles possam continuar ouvindo a Tua palavra de perto. Graças ao Senhor pela obra na África do Sul, em toda a África. Irmãos, realmente isso aqui é a palavra profética nos chamando para trazer o Senhor de volta. Nosso encargo é pregar o evangelho do reino por toda a terra habitada.